Olá, seja bem-vindo à aula de FAQ da Universidade de Brasília, Campus Gama. Hoje vamos falar sobre RAID. Para que você acompanhe o conteúdo desse vídeo, é interessante que você conheça sobre a hierarquia de memórias, o código de correção de erro de memória e memória cache. Caso ainda tenha alguma dúvida sobre esses itens, acesse os vídeos referentes a esses conteúdos. A CPU teve seu desempenho aumentado exponencialmente na última década. Entretanto, o mesmo não acontece com o desempenho do disco. A lacuna entre o desempenho da CPU e o desempenho do disco ficou cada vez maior com o passar do tempo. O desempenho de uma CPU pode ser acelerado com a utilização de processos paralelos. Com o tempo, muitas pessoas tiveram a ideia de que a entrada e saída de dados paralelas poderiam ser o resultado satisfatório para esse problema. Dessa forma, o RAID surgiu basicamente para solucionar esse problema, tendo como objetivo diminuir a lacuna entre o HD e a CPU. Estas ideias foram adotadas pela indústria e deram início a uma nova classe de dispositivos de entrada e saída denominados RAID, Redundant Array of Independent Disks, que em uma tradução livre também é conhecida como arranjo redundante de discos baratos ou conjunto redundante de discos independentes. Bem, mas o que é RAID? É um mecanismo criado buscando melhorar o desempenho dos discos rígidos. Trata-se basicamente de uma solução computacional onde é instalada uma caixa cheia de discos próximas ao servidor, substituindo o controlador de discos por uma placa RAID. Copia-se os dados para o RAID e então continua-se a execução do programa normal. Assim, parece um disco rígido apenas, mas são vários, o que é um ótimo argumento para vendas, pois não é necessário alterar o software. Uma propriedade comum a todos os RAIDs é a distribuição dos dados pelos drives para permitir a operação paralela. Vários esquemas foram elaborados para ilustrar essa operação, que atualmente são conhecidos como níveis de RAID, que vão de 0 até 5. Há outros níveis também, mas nesse vídeo não iremos abordar. O termo nível não representa nenhuma hierarquia, sendo utilizado apenas para identificar diferentes tipos de organização. No RAID nível 0, o disco virtual é simulado pelo RAID como se fosse dividido em tiras de N setores. A organização RAID nível 0 escreve tiras consecutivas nos drives por alternância circular, como um exemplo do RAID com 4 drives de disco. Essa distribuição de dados por múltiplos drives é denominada stripping. Por exemplo, se um software emitir um comando para ler um bloco de dados que consiste em 4 tiras consecutivas e inicia na borda de uma tira, o controlador RAID irá dividir esse comando em 4, um para cada disco, que irão funcionar em paralelo. O melhor caso é quando temos grandes requisições, pois quando a requisição é maior do que o tamanho da tira, alguns drives receberão múltiplas requisições. E quando terminar a primeira requisição, inicia-se a segunda. O controlador divide a requisição e alimenta os comandos adequados aos discos adequados, na sequência correta e agrupa o resultado correto na memória. O pior caso é a execução de um sistema operacional que requisita dado por dado. Os resultados são corretos, porém não há paralelismo, ou seja, não há nenhum ganho de desempenho. Já no RAID nível 1, é possível uma melhora de desempenho, já que ele escreve ao mesmo tempo em 2 discos. Porém, como não existe redundância, não é o mecanismo de RAID mais confiável, já que um problema em um disco pode fazer com que metade do disco que estão sendo trabalhados sejam perdidos, sem nenhuma duplicata. O RAID nível 1 é um RAID verdadeiro, pois ele duplica todos os dados. Para escrever, cada tira é escrita 2 vezes. Para leitura, pode-se usar qualquer uma das tiras. O desempenho da escrita é o mesmo quando utilizado um único drive, mas o desempenho da leitura pode ser 2 vezes melhor. A tolerância de falhas é excelente, visto que se um driver falhar, é possível utilizar o outro que está à cópia.
A recuperação se dá apenas na instalação de novo drive, onde os dados de backup serão copiados para ele. Ao contrário dos níveis 0 e 1, o nível 2 não trabalha com tiras por setores. O RAID nível 2 trabalha por palavra, possibilitando até o nível byte por byte. Um exemplo é o código Hamming. Ele é um código que cria um conjunto de bits de paridade que se sobrepõe de tal forma que um erro em nenhum bit pode ser detectado e corrigido. O computador Thinking Machine CM2 usou este esquema de palavras com 32 bits, adicionando 6 bits de paridade para formar uma palavra Hamming de 38 bits. Mais um bit foi adicionado para a paridade da palavra, onde cada palavra foi distribuída em 39 drives de disco. Dessa forma, o rendimento total era grande porque, em um tempo de setor, ele poderia escrever o equivalente a 32 setores de dados. Uma das desvantagens desse nível é que o esquema requer que a rotação de todos os drives sejam sincronizados, e isso só faz sentido com um número grande de drives. Também exige muito do controlador, pois deve efetuar a soma de verificação. Perder um drive seria um grande problema, pois equivaleria à perda de um bit em uma palavra lida. Também exige muito do controlador, pois deve efetuar uma soma de verificação a cada tempo de bit. O RAID nível 3, assim como os níveis 4 e 5, faz uso da paridade para manter a integridade dos dados. Neste nível de RAID, os arquivos são separados por bits e não por blocos, como é normal. As vantagens é que a leitura e a escrita são bem rápidas. As desvantagens é que os discos têm que girar na sincronia para manter os dados, e a montagem é feita via software, porque pode ser difícil. No RAID nível 4, existe um disco reservado para a paridade. Significa que, se caso um disco venha a falhar, a paridade pode ser imediatamente usada para recuperar o conteúdo. A vantagem é a taxa de leitura muito rápida, e a desvantagem é a taxa de gravação, que é lenta. Em comparação com o RAID 1, em caso de falha de disco, a reconstrução é difícil, já que o RAID 1 tem o dado pronto disponível no disco espelhado. Como já falamos, RAIDs níveis 4 e 5 novamente trabalham por tiras, e não com palavras identificadas por paridade, e não requer drives sincronizados. Como consequência, essa carga pesada sobre os drives de paridade pode ser tornada um gargalo. Esse problema é eliminado no nível 5, distribuindo os bits de paridade uniformemente entre todos os drives. No entanto, se houver falha em um drive, a reconstrução do drive danificado pode ser um processo complexo. Então, pessoal, o estudo do RAID identificamos algumas vantagens de utilização, como o ganho de desempenho no acesso, a redundância em caso de falha de discos, uso múltiplo de várias unidades de disco, facilidade de recuperação em conteúdo perdido dependendo do RAID, e o aumento na segurança do armazenamento. Você conseguiria pensar em uma desvantagem da utilização do uso do RAID? Pesquise sobre o assunto, fica aqui o nosso desafio. Até a próxima aula!